Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um encontro aqui de preparação para o nosso mini curso de drenagem urbana que está chegando, faltam 3 dias. Segunda-feira agora, dia 18/3, nós iniciaremos o nosso mini curso de drenagem urbana, onde você vai aprender as técnicas, dominar a drenagem, aplicar na prática, faturar com projetos e consultorias R$ 10.000 ou mais dentro dessa área da drenagem. E para isso nós estamos organizando, nós estamos realizando, já finalizando, inclusive, essa semana de encontros preparatórios para o nosso mini curso de drenagem urbana. E hoje é o nosso 5º e último encontro preparatório. Então seja muito bem-vindo aí, seja muito bem-vinda, que você possa aproveitar bastante esse encontro e possa também aproveitar 100% aí do nosso mini curso de drenagem urbana que vai começar na próxima segunda-feira, dia 18/3, às 8 horas da noite, horário de Brasília, tá certo? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Galera, é o seguinte, nosso tema de hoje, ele é voltado a soluções sustentáveis, né? Então nosso tema é como funciona a nova drenagem, né? Entre parênteses, sustentável. Por que a gente veio trazer esse tema para vocês, tá? Primeiro o seguinte, a drenagem sustentável, ela está crescendo no país, não só no Brasil, né, mas outros países também. O Brasil está mais engatinhando ainda nessa técnica, né? Outros países já estão andando ou correndo nessa técnica, fazendo essa analogia, né? Mas é um foguete que não vai dar ré, ok? É um foguete que não vai dar ré. A gente tem percebido no país que muitos órgãos já estão solicitando drenagem sustentável. Muitos manuais já estão incorporando as drenagens sustentáveis, né, nos seus textos, né, nas suas referências. Existem normas também nessa linha. Então, olha só, normas não, desculpa, leis, né, nessa linha. Então, olha só, nós temos todo um universo que está migrando, né, pouco a pouco, né, para cada vez mais estar presente com as drenagens sustentáveis nos projetos e consultorias. Então, é importantíssimo que você já tenha essa noção, já tenha essa visão, já tenha esse conhecimento prévio do que é a drenagem sustentável. Inclusive, nesse encontro de hoje, a gente vai dar um view geral para que no mini curso de drenagem urbana a gente consiga aprofundar nesse tema. Tá? Então, nosso tema de hoje é o que é essa drenagem sustentável, como que ela funciona, quais são os tipos. Então, tudo isso você vai aprender nesse encontro aqui de hoje, ok? Antes de a gente começar, eu queria me apresentar. Sei que tem muitos que já me acompanham de longa data, muitos já estão acompanhando aí todos os encontros aqui dessa semana, né? Mas muitos também estão chegando hoje. Então, muito prazer, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais, atuo no mercado já há 14 anos e 2 anos atrás comecei a compartilhar parte do meu conhecimento aqui nas redes sociais. Instagram, Facebook, já falei, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, que mais tem rede social? Né? Todas as redes sociais, aí basicamente nós estamos presentes e nós começamos a divulgar essa área da drenagem pouco a pouco, né? Mas hoje nós já construímos aí diversos materiais importantes para essa área, através de aulas, vídeos, apostilas, PDFs, Excel, treinamentos gratuitos, como a gente vai ter na semana que vem, treinamentos pagos, como nós temos dentro da nossa plataforma sobre as águas, né? E por aí vai. Então, tivemos esse trabalho nesses últimos 2 anos, estamos realizando esse trabalho nesses últimos 2 anos, com o único objetivo de fazer com que você domine a drenagem, atue no mercado, aplique esse conhecimento no mercado, comece a desenvolver seus projetos, suas consultorias e fature 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 90 mil, 150 mil, céu é o limite, né? Nós temos casos aí de alunos que faturaram 15 mil no primeiro projeto, temos casos de alunos que faturam 30 mil para cada projeto, numa média de 3 projetos no mês. Temos alunos que já faturaram 150 mil com projetos de drenagem, né? Então, assim, o intuito é que você domine esse processo, domine esses métodos, domine a drenagem, aplique isso na prática e desenvolva aí o seu trabalho, os seus projetos, ok? Então, pessoal, esse encontro aqui, ele acaba se encaixando também dentro desse guarda-chuva maior, que é esse objetivo de dominar a drenagem, aplicar na prática e faturar R$ 10.000 ou mais, ok? Queria já destacar aqui para vocês também, ó, vou separar a tela aqui para vocês. Então, olha só, na descrição desse vídeo, nós temos um link
para você fazer a sua inscrição gratuita para o nosso mini curso de drenagem urbana, que vai começar então aí no dia 18, próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília, tá? Então o mini curso vai ser gratuito, sua inscrição pode ser feita de forma gratuita, tudo gratuito, material que você vai receber através aqui da inscrição vai ser gratuito, Excel, projeto, PDF, tudo gratuito, tá? Então fiquem tranquilos, pode colocar os seus dados que a gente vai mandar para vocês via e-mail, né? Que tem aqui no primeiro campo, né? E também via WhatsApp, tá? Então nós vamos enviar esses materiais aí pedagógicos que nós vamos utilizar ao longo do nosso mini curso, tá? Então lembrando as aulas aqui, dia 18, dia 20, dia 22 e dia 25, são 4 aulas, tá? E você vai ter direito também a um certificado aí de 8 horas. Esse certificado, obviamente, né, pessoal, é para quem participar aí das 4 aulas, tá? Então o certificado é de 8 horas. Cada aula são 2 horas. Ah, professor, participei da aula 1, 2 e 3 e da aula 4 não. Então não recebe certificado. Ah, participei da 2, 3 e 4, mas a 1 não consegui estar. Não recebe certificado, tá? Então o certificado é para aqueles que vão participar das 4 aulas do nosso minicurso, visto que o nosso minicurso é composto por 4 aulas, então não tem como fugir dessa regra básica aqui do certificado, tá bom, pessoal? Então fez as 4 aulas, né? Você recebe esse certificado no seu e-mail aí, validando o conhecimento que você aprendeu nesses dias, tá? Então já marquem na agenda aí, já façam a inscrição gratuita para a gente começar aí com tudo na segunda-feira, dia 18, tá? E para esse evento, para esse mini curso de drenagem urbana, que vão ser essas 4 aulas, nós fizemos encontros ao longo dessa semana aqui, né? E hoje é o nosso último encontro. Então, olha só, ao longo dessa semana, nós abordamos na segunda-feira, né? Quais são os seus primeiros passos na drenagem urbana, né? Quais são os passos que você precisa dar na drenagem urbana para ingressar nesse mercado. Às vezes você ainda não atua com drenagem urbana, quer atuar nesse mercado, né? Não sabe por onde começar, comece por aqui, tá? Assista esse vídeo aqui que vai te dar toda a orientação inicial, ok? Às vezes você já atua com drenagem urbana, mas quer dar um upgrade, uma atualizada, então comece por esse vídeo aqui. Na aula 2, a gente viu quais são os principais manuais e normas de drenagem urbana, tá? Então, assim, nós temos normas para drenagem? Não temos. Quais são as normas? Quais são as normas que a gente deve seguir? Quais são os manuais mais conhecidos? O que consta nesses manuais? Então, tudo isso na aula 2, ok? Aula 3, pessoal, quais são os softwares mais utilizados na drenagem urbana? Então, existe ali um catálogo de softwares, vamos colocar assim, que nós utilizamos, né, na drenagem urbana, e aqui nós exemplificamos para vocês, mostramos quais são as ferramentas, quais são os softwares. Inclusive, no nosso mini curso de drenagem urbana, nós vamos utilizar 2 softwares, e nessa aula 3 aqui nós mostramos como fazer o download, instalação desses softwares para você já deixar preparado aí na sua máquina e segunda-feira começarmos aí com o pé direito, já com o material preparado, ok? Na aula 4, que foi ontem, né, pessoal, como fazer um projeto de drenagem urbana do zero. Então, nessa aula aqui, pessoal, a gente viu, né, todo o passo a passo que você precisa avançar na construção, na elaboração de um projeto de drenagem. E, obviamente, pessoal, no nosso mini curso, a gente vai pegar esse plano, essa sequência, e executar aula após aula. Tá? Então, já é importante que você assista esse encontro 4, para você já ter clareza do percurso que a gente vai caminhar ao longo dessas 4 aulas aí do nosso mini curso de drenagem urbana, ok? E hoje nós temos aqui a drenagem sustentável, né? Como que ela funciona, quais são os seus diferenciais, por que ela existe e tudo mais. E já temos aqui também, né, pessoal, a nossa primeira aula do mini curso de drenagem urbana, que vai começar na segunda-feira, dia 18/3, às 8 horas da noite, né? Então já está nessa página aqui também, ok? Então, quem perdeu os outros encontros, corra aí para assistir, para se preparar, tá? Esses encontros, eles foram montados para que a gente pudesse se preparar aí 100% para o nosso mini curso de drenagem urbana e pudéssemos aí extrair o máximo desse mini curso, ok? São 4 aulas, 8 horas, 2 horas cada aula, mas vai passar muito rápido, vocês vão ver, né? Então aproveitem o máximo aí, todos os materiais que a gente vai mandar, pedagógicos, PDF, Excel e tudo mais, para que a gente possa seguir em frente no mini curso, ok?
Maravilha. Então, pessoal, vamos passar aqui para o tema, né? Que é como funciona a nova drenagem, a drenagem sustentável. Então, eu dividi aqui em 3 tópicos, né? E logo no primeiro tópico, eu queria destacar para vocês uma definição aqui, né, possível para a drenagem sustentável. Então, essa visão sustentável, pessoal, ela pode ser traduzida em práticas e dispositivos que vão promover o ciclo natural da bacia hidrográfica. Qual que é o ciclo natural da bacia hidrográfica? Precipitação, evaporação e interceptação, escoamento direto, né, o runoff, infiltração, né, armazenamento. Então, assim, todos esses processos naturais da bacia hidrográfica, a gente tem visto que, com o avanço da urbanização, muitas etapas desse processo têm sumido do radar, né? Então, se você acompanhar, por exemplo, no Google Earth mesmo, né, fotos históricas de diversas regiões aí da sua cidade, você vai encontrar que várias regiões, várias áreas aí da sua cidade eram verdes, né, há 5, 10 anos atrás, e hoje estão tomadas aí por galpões, por um processo de urbanização, né, por empresas, por loteamentos, né? Então, esse é um processo que acaba acontecendo ano após ano. E o que muda para a drenagem nesse processo? Olha só, se eu tenho uma bacia hidrográfica e quando chove nessa bacia ocorre ali tanto a infiltração, como o armazenamento em ponto baixo, como interceptação, são fenômenos que vão amortecer um pouco esse escoamento superficial na própria bacia, né, por esses fenômenos naturais. A partir do momento que eu não tenho mais essa condição, né, de escoamento, essa característica da bacia, mas no lugar eu tenho uma bacia já urbanizada, cheia de casas, concreto, asfalto, telhado, a chance é que quando chover nessa mesma bacia, essa bacia vai ser capaz de gerar um escoamento superficial muito maior. Porque a capacidade de infiltração da bacia reduziu, né? A capacidade de interceptação das folhagens também reduziu, porque muitas vezes não tem mais árvore, né? A capacidade ali desses fenômenos naturais podem ir sumindo com o tempo, né? Dependendo da região. E como tudo se trata de um balanço hídrico numa bacia hidrográfica, se eu reduzo a infiltração, o que vai acontecer com o escoamento superficial? Ele vai aumentar. Se eu aumento a minha infiltração, o que vai acontecer com o escoamento? Ele vai diminuir. Tá? Então, é um balanço. Né? Então, olha só. Se eu tenho mais infiltração na bacia, né, a água que está chovendo na bacia, ela está infiltrando bastante, a nossa lâmina de escoamento superficial tende a ser pequenininha, porque aquela água que caiu da chuva está infiltrando e não escoando. Né? Então, esse é um processo que é natural, né? Conforme a gente vai descaracterizando, urbanizando de forma desregrada as bacias, elas vão ficando cada vez mais impermeáveis, tá? E esse é um processo, pessoal, que se a gente for olhar aqui o nosso ciclo hidrológico, como eu estava comentando, né? Precipitação, a chuva que caiu na bacia, logo na queda da chuva, parte dessa chuva já pode evaporar, né? Quando ela encontra ali o solo, antes de encontrar o solo, ela pode encontrar as folhagens, as árvores, pode ser interceptada, né? Ela pode encontrar o solo e infiltrar, ela pode encontrar uma superfície impermeável e escoar, né? Então, ela vai para diversos caminhos, né? Mas no final há um equilíbrio, né, de água no nosso sistema, tá? Então, o ciclo hidrológico, como o nome diz, não tem início, não tem meio, não tem fim, né? É um ciclo, né? Mas faz com que esses fenômenos fiquem aparentes na nossa bacia. E com o avanço aqui da urbanização, se a gente for pegar nas últimas décadas, né? A urbanização cresceu bastante. Então, teve um certo êxodo rural para a área urbana. Quando a gente pensa em áreas rurais, a gente pensa em fazenda, em sítio, que você tem uma área de construção muito pequenininha, né? E uma área verde gigante. Né? Nessa condição, pessoal, o que acontece? Justamente o fenômeno de mais infiltração, mais perda de água, né, do que escoamento superficial direto. Porque as áreas são verdes, as áreas são naturais. Quando você pega uma cidade,
um centro urbano, concreto, asfalto, telhado, bom, aí já é o inverso, né? Eu tenho mais escoamento e menos infiltração. Então, esse processo de urbanização interfere bastante no ciclo hidrológico que ocorre na nossa bacia. E quais são os impactos, né? Vamos pegar aqui está aqui para dar um zoom nos impactos. Então, olha só, quando a gente tem esse efeito da urbanização desregrada, a gente pode ter uma população maior, né? Então, o maior exemplo disso é prédio, né? Mesmo a área metragem quadradas, cabe muito mais gente do que uma casa num sítio, por exemplo. Então, aumenta bastante a população. Com o aumento da população, aumenta a quantidade de esgoto. Com o aumento da quantidade de esgoto, diminui a qualidade das águas pluviais. Com a diminuição das águas pluviais, da qualidade das águas pluviais, diminui a qualidade dos rios, né? Porque as águas pluviais é que vem da chuva, mas vai parar onde? Vai parar no ponto baixo da bacia, que é o rio, que é o córrego. Então, diminui a qualidade do rio e gera esse problema, então, de poluição. Tá? Isso aqui olhando para a esfera de qualidade da água. Do outro lado, a gente tem uma esfera, né, de quantidade da água, ou seja, uso e ocupação do solo alterado, né? Antes era vegetado, agora é cinza, é asfalto, é concreto, é telhado. Uso e ocupação do solo alterado vai gerar o quê? Vai gerar uma área impermeável maior, que é o exemplo do sítio da cidade, né? Então, sítio uma área grandona verde, cidade uma área grandona cinza. Então, a área impermeável na cidade é muito maior, tá? Tendo uma área impermeável maior, gera mais escoamento superficial direto, ESD. Tendo mais escoamento superficial direto, gera uma vazão de pico maior, o que gera problema de inundação. Tá? Então, perceba que aqui é uma caminhada que a gente chega nesse problema na reta final, certo? Beleza. Agora, do lado direito, ó, nós temos também a possibilidade dessas drenagens serem modificadas. Por exemplo, um curso d'água, um córrego, que ele é retificado e canalizado. Quando isso acontece, o tempo de percurso da água diminui, porque antigamente ela tinha que passar por um material muito rugoso, a folhagem, o mato, né? Tinha que passar por traçados mais sinuosos. Se foi retificado, o traçado sinuoso sumiu, né? Vai ficar uma linha reta. Se é um material artificial, a não ser que seja lançamento de pedra mesmo, gabião, materiais que apresentam rugosidades mais próximas à margem de um curso d'água natural, né? Mas se for um concreto, uma argamassa, né, algo do tipo, a rugosidade é muito baixa. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar a velocidade do canal, porque a declividade aumenta, tendo em vista que você não tem mais a sinuosidade, assim, um trecho reto, e também porque a rugosidade diminui. Tá? Então, nesses aspectos, nós temos um aumento da velocidade, o tempo de percurso diminui, né, e com isso nós aumentamos mais uma vez a vazão de pico. E aumentando a vazão de pico gera o quê? Problema de inundação. Né? Isso daí a gente está meio cansado já de ver, né, pessoal? Então, se a gente olha os nossos celulares aí, nas épocas de chuva na nossa região, vai pipocar de problema, inundação, transbordamento de calha, alagamento, deslizamento, né? Então, estruturas que são insuficientes e por aí vai, tá? Então, de um lado, a gente tem um problema um pouco mais voltado à qualidade da água, e do outro lado, a gente tem um problema um pouco mais voltado para a quantidade da água. Bom, beleza. Então, a gente deu um view geral, né? Do que é, né? Qual é a problemática da coisa, né? Quais são os impactos que nós temos presenciado aí justamente no nosso cenário atual, tá? Agora, as soluções que a gente consegue trabalhar dentro, né, da nossa linha de drenagem sustentável, tá? Então, antes de até a gente ver aqui as tais soluções, é importante que a gente avalie as mudanças nos cenários que a gente está tendo. Então, por exemplo, quando a gente fala de mudança de uso e ocupação de solo, que era um sítio, agora é uma cidade, e a gente vai dimensionar os dispositivos, vai calcular aqui o nosso dispositivo. Antes de fazer o cálculo, a gente tem que determinar a vazão que vai ser veiculada pelo dispositivo, né? Seja sarjeta, boca de lobo, rede,
ou as drenagens sustentáveis, a gente tem que saber qual que é a vazão que vai chegar nesse dispositivo. E se a gente for calcular essa vazão, através de métodos aí, chuva-vazão, como o método racional, o Ipaivuca, o Errada, CN e tudo mais, a gente vai ter uma mudança nesses parâmetros. Por exemplo, no método racional, que nós temos aqui a equação, que é C vezes I vezes A, dividido por 3,6, né? C é o coeficiente de runoff e a intensidade de chuva, A é a área. Então, se o meu C, que era um coeficiente de runoff baixo no passado, por exemplo, uma área verde, tinha o coeficiente de runoff, que é a relação do que escoa e do que choveu, na ordem de 0,3, 0,35. Agora, se eu tenho uma área totalmente urbanizada, vai ficar na faixa de 0,8, 0,9. Né? Então, há o quê? Um aumento no nosso coeficiente de runoff. E isso gera um impacto na nossa vazão, que vai ser veiculada pelo dispositivo. Ok? Eu não estou usando o método racional, estou usando o método SCS, né? O CN, Curve Number, sem problemas. O CN é parecido com o coeficiente de runoff, mas não é igual, tá? Porque o coeficiente de runoff é a relação do que escoou pelo que choveu, e o CN é a relação de 3 fatores: uso e ocupação do solo, tipo de solo e umidade antecedente. Ou seja, se choveu na minha bacia hoje, né? E daqui 2 dias chove de novo, a mesma quantidade de chuva, né? A chance é que essa segunda chuva vai gerar mais dano do que a primeira. Por quê? Porque o solo já estava úmido ou saturado, né? Então, a umidade antecedente também é levada em consideração no método CN, tá? O tipo de solo também, se é uma argila, se é uma areia, né? Porque tem materiais que são mais permeáveis, materiais mais impermeáveis, né? E o uso e ocupação do solo, que pode ser uma área de estacionamento, uma área de edificação, uma área verde, tudo mais. Então, essas mudanças, pessoal, impactam diretamente no nosso CN, que aí, nesse caso, varia de 0 até 100, tá? Então, impacta diretamente aqui no nosso CN. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Outro ponto, análise do tempo de concentração, tá? Essas mudanças, esses efeitos da harmonização, tendem a reduzir o tempo de concentração. Como eu disse, né, se você encurta o trecho do canal, deixando ele retilíneo, se você aumenta a declividade, se você coloca um material mais liso, a velocidade do canal aumenta. Então, se a velocidade aumenta, o tempo, né, para ele percorrer aquele trecho diminui. Por isso que o tempo de concentração diminui. E se o tempo de concentração diminuir, o que vai acontecer com a intensidade de chuva? Ela vai aumentar. Ela é inversamente proporcional. E se aumentar a intensidade de chuva, o que vai acontecer com o escoamento? O escoamento também tende a aumentar. Tá? Porque eu vou ter mais entrada de água na bacia, mais chuva na minha bacia. E por fim, pessoal, a gente vai avaliar também a vazão de pico, né? Ou seja, quando eu tenho aqui um tempo de concentração reduzido, uma intensidade de chuva aumentada, né? Eu tenho mais escoamento, eu tenho mais o quê? Mais vazão de pico. Ok? Então, todas essas mudanças impactam diretamente aqui nesses fatores que a gente está vendo aqui da drenagem. Bom, beleza. Agora, quais são as soluções que a gente pode propor? Alguns exemplos, né? Aqui nós temos uma solução de um pavimento permeável ou pavimento poroso. Então, imagine o seguinte, que você tem um revestimento permeável, né, aqui na capa do seu pavimento, e todas as camadas aqui da estrutura do seu pavimento são permeáveis, tá? Camada de assentamento permeável, base permeável, subbase permeável, assim vai. Então, o que vai acontecer quando chover nesse pavimento? Ao invés da água cair no asfalto e já escoar rapidamente para a sarjeta, que é o que acontece nos pavimentos convencionais, aqui não. Aqui a água ela vai cair no pavimento e ela vai infiltrar no próprio pavimento. Por quê? Porque esse pavimento ele é permeável, ele é poroso. E qual é o impacto que isso gera na bacia? Se ela está infiltrando no pavimento, estou gerando mais infiltração,
de forma automática, eu gero menos escoamento superficial direto. Ok? Então, se eu tenho mais infiltração, automaticamente tenho menos escoamento. Por isso que essa técnica ela pode ser aplicada, né, para pavimentos, aumentando ali a nossa capacidade de infiltração na nossa bacia. Qual que é a limitação dessa técnica? Uma das limitações, né, é justamente a estabilidade estrutural dela, porque ela não suporta cargas elevadas. Por isso que ela é mais aplicada para estacionamento, né, para tráfego leve, né? Então, assim, ela não tem a mesma resistência estrutural que um pavimento convencional. Por isso que ela é um pouco mais limitada na aplicação e não coloca em todos os tipos de pavimento, tá? Bom, outro tipo de solução, vala de infiltração. Essa vala de infiltração, como o nome diz, ela promove essa infiltração da água que estava escoando ali da água de chuva, né, para camadas ali mais profundas, ao mesmo tempo que ela faz um certo filtro de sólidos, né? Porque olha só como ela é estruturada. Você tem uma camada superior, que é uma camada vegetada, né? E aí você tem uma camada aqui de composto orgânico, justamente para crescer a vegetação. Depois você tem aqui um solo e a parte da brita aqui, né? Ou seja, do cascalho aqui, que a gente vai envolver o nosso tubo perfurado. Então, quando a água cai na bacia, né? Duas questões. Quando ela cai já em cima dessa vala, já está certo, ela já entrou para esse sistema da vala de infiltração. Só que se a gente contar com a água que caiu somente, que foi precipitada nessa faixa, ela não vai ter uma boa atuação. Por isso que a drenagem local pode ser direcionada também para a vala de infiltração, né, de poucos volumes, poucas vazões, que ela tem essa limitação. Porque imagina, ela vai infiltrar água, né, pessoal? Então demora um tempinho ali para ela infiltrar e tudo mais, né? Então, essa vala cumpre com essas duas funções, né? Justamente a gente ter esse filtro natural e também gerar esse armazenamento aí na própria seção e infiltração na própria seção. Depois a gente tem os micro-reservatórios, né? Ou seja, você tem ali uma estrutura de menor porte que é aplicado nos lotes, ou aplicado direto nas casas. Então, toda a água, todo o escoamento superficial direto que foi gerado pela casa pode ser direcionado para um reservatório, um micro-reservatório. Esse micro-reservatório, ele vai acumulando essa água pouco a pouco, até chegar num nível que ele vai descarregar aí para o jusante. Então, isso gera o quê? Um amortecimento da vazão de pico, um retardo dessa vazão de pico. Então, aqui um exemplo também de reservatório. Outro exemplo, pessoal, é o poço de infiltração. Como o nome diz, né, é mais fácil de entender, ele é um poço, né? Então, ele é perfurado mesmo no solo. E aí a gente tem, basicamente, o revestimento desse poço, né, que vai segurar ali a estrutura, e o preenchimento interno com brita. Então, o que vai acontecer? A drenagem local de pequena escala, pequena vazão, vai ser direcionada para esse poço, e esse poço vai promover a infiltração, né, dessa água. Tá? Então, poço de infiltração. De forma similar, a gente tem a trincheira de infiltração. Trabalha de uma forma bastante parecida. Né? Ao invés de ser uma estrutura pontual, né, e profunda aí no solo, é uma estrutura rasa, uma estrutura linear, né, que é feita essa vala, é preenchida, então, essa vala com rachão, né, pedra de rachão, com brita, né, brita menor ali para preencher essa vala, tá? Pode ser colocado tubo perfurado se a fundação for impermeável, ou pode já promover essa infiltração se a fundação for permeável. Então, tem dois critérios para serem abordados, né? E pode ser aplicado, então, como uma drenagem sustentável, né? Tendo em vista aí que a gente está promovendo a infiltração da água de chuva no solo. Ok? Então, aqui são alguns exemplos, pessoal, de soluções que a gente consegue trabalhar. Agora, como que a gente vai avaliar essas estruturas? Como tudo na vida, tem alguns caminhos aqui, né? Então, olha só. A gente tem aqui artigos, né, que eu vou deixar esses links aqui na descrição para vocês. Artigos que falam de dimensionamento de estruturas aí, LEED, né, de Low Impact Development, de desenvolvimento com baixo impacto, né, que são essas técnicas que a gente está vendo. Então, aqui são alguns artigos que mostram isso, tá?
Além disso, a gente tem alguns manuais. O Manual do Paraná, por exemplo, é muito bom. Tem várias dicas, vários passo a passo, exemplos práticos, né, de como calcular essa drenagem sustentável. Tá? Então, visita lá, vou deixar na descrição também. O SWIM, que é um software de modelagem hidrológica barra hidrodinâmica, que a gente vai ver também no nosso mini curso de drenagem urbana, ele tem um módulo só de lead, tá? Então a gente consegue inserir lá vala de infiltração, trincheira, poço de infiltração, telhado verde, por aí vai. Tá? Então é uma ferramenta aí que tem bastante recurso também para modelagem de lead e também apresenta nos seus manuais ali uma referência bem robusta. Fora isso, né, pessoal, nós temos dentro da plataforma Sobre as Águas, que eu abri aqui para vocês, ó, tem um treinamento de drenagem urbana, e nesse treinamento a gente tem um módulo só de drenagem sustentável. Tá? Então, um módulo completo aqui só de drenagem sustentável. Então, outro caminho, obviamente, é dentro da nossa plataforma Sobre as Águas, né, que a gente vai abrir aí uma nova turma para esse curso aqui em específico, né, que é o treinamento de drenagem urbana, no dia 25, tá? No dia 25. E outra forma aí, sem gastar nada, é no nosso mini curso de drenagem urbana, ok? Que vai começar aí na próxima segunda-feira, dia 18. Então, se você não fez sua inscrição ainda, faça sua inscrição, corre lá para fazer, certo? Então, aqui com a inscrição feita, você vai receber os materiais por e-mail, por telefone, tá? E nós vamos nos encontrar ali no primeiro encontro, no dia 18, segunda-feira, às 8 horas da noite. Beleza? Então, pessoal, esse encontro aqui de hoje, né, como a gente vai abordar isso também no mini curso, né, vai se aprofundar mais, aqui foi para dar uma passada geral para vocês nos conceitos dessa nova drenagem sustentável. Primeiro, trazer uma visão que é um foguete que não vai dar ré, tá? Então, ele sempre vai avançar no país. Você ainda pode ser pioneiro aí nessa área, tá? Segundo, para a gente possa se preparar, ter mais clareza do que a gente vai se aprofundar no mini curso, tá? Então, aqui a gente deu essa pincelada geral aí dos problemas da drenagem, as soluções de drenagem verde, que a gente vai ver também no nosso mini curso de drenagem urbana, tá? Então, se você não fez a inscrição ainda, pessoal, esse é o momento. Clica aí na descrição desse vídeo, tá? Sábado e domingo a gente não vai ter encontros, né? Então já vamos direto na segunda-feira com a primeira aula, tá bom? Então faça a inscrição, recebam os materiais e nos vemos na segunda-feira, dia 18, beleza? Espero que tenha somado esse conteúdo aí para vocês, tenha trazido mais clareza sobre essas atuações de lead, para que a gente possa se preparar aí para o nosso mini curso. Beleza, pessoal? Então aproveita o final de semana aqui para rever esses encontros que você perdeu, né, ao longo dessa semana de preparação. Veja o encontro de como começar a drenagem, os manuais que a gente vai usar, os softwares que a gente vai usar. Então faça um review geral nessa semana para a gente chegar nivelado aí com tudo na segunda-feira. Beleza? Então é isso, fiquem com Deus. Grande abraço aí, se cuidem, bom final de semana e até segunda. Tchau, tchau.